Leonardo Cruz e Bruno Reis integram o departamento de futebol do Sport a partir de agora. A galera se engrandece muito mais. Quem não fala no esporte é mudo. Casar e pelo esporte tudo. Exatamente, torcedor, notícia quente que surgiu nos bastidores do Sport no último sábado, finalzinho do dia. Leonardo Cruz e Bruno Reis vão integrar, dois abnegados, a equipe que permanece a mesma, permanece intacta. A gente acredita que não vai sair ninguém neste momento. Mas, antes de mais nada, eu queria que você pudesse se inscrever no nosso canal, ativar as notificações, deixar o teu like nesse vídeo e nos outros vídeos e também compartilhar os nossos conteúdos com os amigos nos grupos de WhatsApp. E também, se você quiser contribuir com o nosso trabalho, temos aqui o Pix, a chave Pix, sportcast87@gmail.com. A partir de R$1 você pode contribuir com o nosso trabalho. Profissionalização. Esta foi uma promessa de campanha do Leões pela Mudança. E muitas vezes, quando eu uso o termo estelionato eleitoral para me referir a esta gestão, é justamente por situações que nem esta. Prometer algo para ganhar uma eleição e mentir para o torcedor. Além disso, não cumprir com o acordado com o seu eleitor. E aí eu tenho que me referir sempre ao eleitor do Leões pela Mudança. Torcedor, você que votou em Matheus Soutomaior com a promessa de que algo iria mudar, você está enxergando que isso não aconteceu. Qual foi a mudança que aconteceu? Fala para mim. Porque se a gente for fazer um comparativo entre a gestão Yuri Romão, que realmente destruiu o esporte, para a gestão Matheus Soutomaior, a gente tem que ir para o primeiro ano de Yuri Romão. E o primeiro ano de Yuri Romão teve essa transparência seletiva, teve esse reajuste de pagamento de salários, teve tudo isso também. E depois vocês viram o caos que se transformou o clube. E aí, por que eu falo isso? E muitas vezes, alguns poucos torcedores chegam para mim para dizer que minhas opiniões são politizadas ou que meus conteúdos estão sendo muito repetitivos porque eu deveria focar em outras situações. A única página hoje que realmente abre esse debate para o torcedor para poder escancarar as mentiras da gestão Leões pela Mudança é a minha. E aí, vamos voltar a essa mudança no departamento de futebol. Leonardo Cruz e Bruno Reis, que, diga-se de passagem, não tem nada a ver com essa interação, digamos assim, até porque quem é o presidente do clube e os convidou é Matheus Soutomaior. Mas a gente sabe que tudo é questão de movimentação política. No primeiro momento, lá atrás, em janeiro, Leonardo Cruz, um dos apoiadores, se afastou da gestão justamente por divergir na questão de cargos para o departamento de futebol. E se afastou até há pouco, né? E agora, com essa notícia que surgiu ontem, no sábado, final do dia, da volta de Leonardo Cruz para o apoio do Leões pela Mudança e integrar o departamento de futebol, a gente vê que aquela pressão lá atrás fez efeito. O próprio Bruno Reis, que é um dos representantes de Luciano Bivar nesta gestão, tinha saído no começo de junho. Ele era vice-presidente de Relações Institucionais, ou seja, tinha um acesso, um elo direto com as torcidas organizadas, tinha elo com outros departamentos, até com relações a outros clubes, se afastou por divergências e aí volta agora para comandar o futebol. E aí o torcedor não sabe de muitos movimentos. Por exemplo, no final de maio, Luciano Bivar propôs assumir o departamento de futebol em contrapartida de continuar apoiando e diminuir as críticas que ele mesmo fazia nos grupos de WhatsApp e na imprensa. E aí o Leões pela Mudança acreditava que poderia ser autossuficiente, digamos assim. E por isso, principalmente Bruno Reis se afastou da gestão. A gente vê que Leonardo Cruz ele tem ações mais independentes, mas não deixa de ser congruente com o grupo, abre aspas, de Luciano Bivar. E aí a gente vai para um outro tipo de situação. No começo do ano, Nelo Campos e Augusto Moreira, representando um outro grupo político, tentaram concatenar ideias e não conseguiu. Depois foi o grupo Paulo Bivar, no começo do ano, a mesma coisa. E agora o grupo Paulo Bivar se oferece novamente para assumir o futebol. Capitaneado por Augusto Caldas, Thiago Petribu, Manuel Veloso, são gestores que já estiveram no clube e têm know-how, têm experiência, assim como Nelo Campos e Augusto Moreira. E aí,
para surpresa do próprio grupo Paulo Bivar, Cadico Pereira e Matheus Souto Maior nem resposta deram e foram por trás e tentaram, através de Augusto Caldas, convencê-lo a uma única pessoa, ele mesmo, Augusto Caldas, ser o vice-presidente de futebol, mas com a condição, manter Ítalo Rodrigues. E a pergunta que não quer calar, Leonardo Cruz e Bruno Reis aceitaram esse convite, abre aspas, aceitaram esse convite com a condição de manter Ítalo Rodrigues? E a gente se pergunta, enquanto torcedor, como é que uma gestão que sempre falou em profissionalização tem hoje Lucas Ventura, Marcos Vinícius, Cadico Pereira, Ítalo Rodrigues e sua equipe, com Breno e Hudson, Bruno Reis e Leonardo Cruz, todos no mesmo pacote, comandar o futebol? E aí você imagina como é que vai ser a discussão para a contratação de jogadores. Eu confesso a vocês, 41 anos de idade que eu tenho, acompanho futebol com entendimento desde os 6 anos, eu nunca vi um departamento de futebol tão inflado, tão inchado como este. E aí a gente vai para as retrospectivas da história do esporte. Alguém já ouviu falar que Leonardo Cruz integrou um departamento de futebol que tivesse case de sucesso? Qual foi a diretoria que Leonardo Cruz fez parte? Não estou questionando, nem o conheço como pessoa, mas a gente vive um ano sabático, um ano muito peculiar e a gente precisa de pessoas com experiência. E o próprio ano está mostrando isso. Como é que o ano mostra isso pra gente? Cadico Pereira, que nunca trabalhou no departamento de futebol, não está tendo condições de comandar este departamento de futebol. Olha que Lucas Ventura e Marcos Vinícius, juntamente com o Cadico, já têm experiência de departamento de futebol, mas não tem a bagagem, não tem a maturação, a maturidade de comandar um time do tamanho do esporte de forma, digamos assim, independente. Às vezes que Lucas Ventura e Marcos Vinícius estiveram em diretorias de futebol, eles estiveram por trás de outros diretores com know-how de mercado. Fred Domingos, Nelo Campos, Wanderson Lacerda, Augusto Caldas, Manuel Veloso e tantos outros. Então, assim, é muito importante o torcedor ter esse entendimento. Não é questão de politizar uma opinião, é questão de mostrar os fatos. Bruno Reis, você torcedor, qual foi a gestão ou diretoria de futebol da qual Bruno Reis capitaneou, olha a minha frase, a minha palavra, capitaneou, que teve case de sucesso? Nada contra a pessoa, as 2 vezes que eu falei com Bruno Reis, ele foi extremamente educado, gentil e solícito. Eu quero torcer para que dê certo, mas a gente vive um ano que está mostrando que a inexperiência no departamento de um esporte com E, do qual é o futebol, é o carro-chefe do clube, não está dando certo. Então assim, torcedor, não adianta a gente tentar romantizar o que a gente está vendo no esporte. Hoje está comandando o futebol do esporte pessoas que não têm gabarito para isso. Hoje comanda um clube, um gestor que era, dentro da sua pasta, extremamente questionado. Não sei se vocês lembram, mas Matheus Souto Maior fez parte da vice-presidência de tecnologia, da qual Yuri Romão era o presidente do executivo. E a gente, quando o Matheus fazia parte da pasta, tinha muita dificuldade para o básico, comprar ingresso pela internet ou então ingresso físico. E aí a gente está vendo que a falta de experiência de carregar um clube do tamanho do esporte gera muitos danos. Em 2027, muito provavelmente a gente vai estar continuando na Série B. A gente não vai ter outros Zé Lucas para vender. As cotas de antecipação da Balada App de 20 milhões já não podem ser mais antecipadas, porque Matheus Souto Maior antecipou. O clube vai passar 3 anos na mão de quem para poder ressurgir das cinzas? É muito complicado, torcedor, mas eu quero que você tome muita atenção a um detalhe que está acontecendo, que talvez você não entenda ou não lhe norteie. Mas lembre que eu estou dizendo isso hoje, para que você, lá na frente, possa dar credibilidade a quem realmente tenta esclarecer, abrir os olhos e falar a verdade. Não se surpreendam se na gestão, na próxima eleição, Luciano Bivar vir de candidato com o apoio do Leões pela Mudança, porque eu acredito muito pouco que Matheus Souto Maior tenha capacidade de bater uma chapa
ser candidato a presidente novamente. Ele não está aguentando ficar no Twitter e nos grupos de WhatsApp? Vai tentar uma eleição, até porque se o Sport não subir para a Série A, muito pouco provavelmente o torcedor vai querer que o Leões pela Mudança continue. Mas talvez de forma distraída o torcedor possa votar num pessoal que continua sendo apoiado ou apoiando o Leões pela Mudança por trás dos bastidores. A gente poderia falar aqui várias e várias mentiras da gestão de Matheus Souto Maior. Léo Condé, jogaram o Lucas Lima para a torcida de forma errada, Rafael Soares no departamento de marketing trabalhando no Bahia e no Sport, que até agora ele não esclareceu. E agora, a tal da profissionalização no departamento de futebol, ela conta com 5 abnegados e 3 profissionais, dos quais Ítalo Rodrigues ganha aproximadamente R$80 mil e faz o trabalho que faz. Abra o olho, torcedor, presta atenção. É minha opinião, nada contra as pessoas, mas a incompetência e as mentiras pairam nessa gestão de fantoche de Matheus Souto Maior.